Infelizmente, mais uma morte de policial militar. Um cabo da PM morre após confronto com milicianos na divisa dos municípios de Seropédica e Queimados, na Baixada Fluminense. Na ação, 19 suspeitos foram levados para a delegacia. Fuzis foram apreendidos. Reportagem é dela, Renata Igrejas. O cabo David de Souza Matos, de 42 anos, foi baleado durante a operação. Chegou a ser levado para o Hospital Pedro II, mas não resistiu aos ferimentos. Ele trabalhava no batalhão de Queimados desde 2011. O corpo do policial militar foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal de Campo Grande. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga esse caso. O policial militar participava da ação que aconteceu na localidade conhecida como Canto do Rio, no limite entre Seropédica e Queimados, para desarticular a milícia que atua na região. Os PMs foram atacados por criminosos fortemente armados na estrada da Comporta, em Seropédica. Os policiais revidaram. Um suspeito foi morto durante o confronto. Segundo a PM, os bandidos estavam em 9 carros. Parte da quadrilha conseguiu fugir em direção ao bairro Jesuítas, em Santa Cruz. 19 criminosos foram presos. Segundo a Polícia Militar, todos são integrantes do bando do miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. 3 fuzis foram apreendidos, além de munição, aparelhos celulares, coletes à prova de bala e os 9 veículos. Dos 19 suspeitos levados para a delegacia, 3 deles ficaram presos. Doutor Marcos Amin, é o que a gente vê. Nesse momento, todo o Estado, né, todo mundo da área de segurança pública do Estado vem num combate ferrenho contra esses grupos de milicianos, que atuam não só na Zona Oeste do Rio de Janeiro, como a gente sabe que tem muita gente lá. Baixada Fluminense e região dos Lagos, hoje eles viraram um verdadeiro câncer. E esse trabalho era justamente porque havia informações importantes da atuação desses milicianos lá. Até porque, ó, essas imagens que estão na tela, doutor Marcos Amin, olha só, todo o material que foi apreendido lá tem fuzis e outros objetos que estavam nas mãos desses milicianos. Esse combate, a mim, é muito importante para evitar que essa violência continue do jeito que está, principalmente na Zona Oeste e Baixada Fluminense. Exatamente, Caio. A gente vive no Rio de Janeiro um novo momento em relação a esses grupos paramilitares, né? Há uma disputa territorial entre eles. O que antes se limitava a organizações criminosas ligadas tão somente ao narcotráfico, agora passa também a figurar entre milicianos. Milicianos de 2 regiões do Rio de Janeiro, 2 grandes grupos criminosos ligados à prática de milícia, disputam o território e esse grupo que domina principalmente as práticas criminosas da área de Santa Cruz e de Campo Grande está avançando para a Baixada Fluminense no território que antes era de um grupo aliado a eles. Então, eles foram até Seropédica, que é uma região de muito interesse para eles, né, por extração ilegal de areia, loteamento irregular daquela região toda de Seropédica. Então, aquela região passa a ser uma região de interesse. A segurança pública, não só a Polícia Militar, mas também a Polícia Civil, está já atuando em relação a essa forma de agir deles naquela região já faz bastante tempo e agora atuando de forma pontual para evitar esse enfrentamento, como aconteceu na data de ontem. Infelizmente, o cabo da Polícia Militar veio a falecer em confronto, mas também um miliciano foi neutralizado e 3 deles foram presos e as ações continuarão. Depois da morte do Wellington da Silva Braga, o Eco, a gente percebeu que de repente houve esse racha entre os milicianos, como se a guerra fosse entre milícia e narcomilicianos, né? Porque a gente sabe que em alguns pontos aqui no estado do Rio de Janeiro tem muito ex-traficante ou traficante infiltrado nesses grupos paramilitares e automaticamente essa violência começa com uma matança horrível. Zona Oeste, muitas pessoas sendo mortas, Baixada Fluminense, muitas pessoas sendo mortas, na região dos Lagos, muitas pessoas sendo mortas. E é por isso que vocês, também do Estado ali, Polícia Civil, Polícia Militar, até a própria Polícia Federal, vem trabalhando para evitar que esse tipo de ação não vá dominando ainda mais o Estado nosso. Porque o nosso direito de ir e vir hoje, a gente já não tem mais. As pessoas têm medo de andar determinada hora em locais dominados por milicianos e hoje, onde tem milícia, o que acontece? Se você não consegue vender uma casa, tem que pagar. O cara que tem um mercadinho tem que pagar. Vive à mercê dessa criminalidade, dessa organização criminosa. Exatamente, Caio. Você toca num ponto muito importante do Rio de Janeiro. Você percebe, por exemplo, que o índice de homicídio diminuiu 30% nesse ano, né? É o menor índice nos últimos 30 anos. Mas pontualmente ele cresceu justamente nessas regiões onde há
a disputa territorial entre milicianos. Então você percebe, Caio, que o Rio de Janeiro, ele gira, a criminalidade dele gira em disputas de território. Concentração de armas de guerra, números de homicídios. Você vê que essa violência, essa criminalidade violenta no Rio de Janeiro, ela é em especial aumentada. Há uma ocorrência maior na cidade do Rio de Janeiro por conta dessas disputas territoriais que infelizmente passaram também a figurar entre grupos de paramilitares.